Eu falhei em 2025 e talvez isso tenha sido a melhor coisa que me aconteceu no ano. Eu falo muito sobre direito aqui, eu vou acabar falando também, porque é a minha profissão, então não tem como fugir disso, mas vou falar sobre as coisas da vida também, né? Metas pessoais e como que eu falhei em 2025 e ainda assim 2025 foi provavelmente o melhor ano que eu tive até agora. O ano tá iniciando, eu acho que é um momento propício para dizer isso, gravar esse vídeo, porque a gente sempre faz as metas para esse ano que tá entrando e espera cumprir essas metas. Eu fiz a mesma coisa em 2025, fiz de novo esse ano. E em 2025 eu falhei em muitas das metas que eu coloquei. Posso dizer aí que mais ou menos metade das metas eu cumpri, na outra metade eu falhei, algumas não duraram nem 2 meses. E por que que eu tô dizendo isso? E gravando um vídeo para rede social para poder falar sobre isso, para poder compartilhar essas falhas. Porque o final do ano serviu muito para eu refletir sobre isso. Às vezes a gente olha para a vida de alguém e pro que a pessoa fez e pro que a pessoa conquistou e a gente pensa, caramba, foi tudo tão fácil, tudo que se propôs conseguiu e às vezes não foi assim. No meu caso não foi assim. Muita coisa que eu me propus a fazer, eu mal dei início. Agora, as poucas coisas que eu concluí muito bem, graças a Deus. Eu terminei o ano com planejamentos financeiros acima do esperado, com conquistas profissionais acima do esperado, superei a meta. Posso dizer que eu superei a meta e a meta para mim já parecia inalcançável. E no final tudo deu certo. Então, por que que eu tô dizendo isso? Porque às vezes você que está assistindo pode se beneficiar da minha experiência por estar passando por algo parecido. Às vezes a gente coloca muitas metas e não cumpre muitas delas. Eu posso contar vários projetos que eu dei início no ano e ficaram pelo caminho. Não porque eu simplesmente abandonei, mas porque deram errado, outros eu abandonei. E tudo bem, não são esses erros e essas falhas que vão determinar nada. Muito pelo contrário. Eu falhei em alguns aspectos, abandonei alguns projetos eu iniciei, trabalhei duro neles, deram errado e tá tudo bem. Alguns projetos deram certo, e esses poucos que deram certo, eles fizeram do meu ano um ano muito acima do que eu esperava. Então aproveita o seu início de 2026 e faz isso. Faz um planejamento, faça as suas metas. Com elas, pelo menos, você tem uma direção. E se elas funcionarem, bom, e se preocupe em cumprir o máximo possível. Se você falhar em algumas, não tem problema. O importante é você ter em mente que às vezes apenas uma dessas metas ou duas dessas metas, elas podem ser suficientes para mudar o seu ano, mudar o seu 2026 e fazer você ter algo que você não esperava ter. Vale ressaltar também que no meio das minhas metas, né, eu coloquei algumas metas de esporte. Uma delas era melhorar na natação, que eu estava iniciando, que eu estava voltando em 2025. A outra era fazer um pedal gigante de bike que eu queria cumprir em 2026 e se eu nadei 2 meses foi muito, se eu pedalei 10 vezes foi muito, acho que foi bem menos do que isso, inclusive. Então, falhei nessas metas. Agora, de repente, eu tô na minha vida o jiu-jitsu, que quem acompanha os stories vê aí, e o jiu-jitsu foi algo que entrou de repente, acho que por meio de fevereiro, março, e ficou até o final do ano. Tô iniciando